Salve pessoal, tudo bem? E a nossa VEG, que apresentou um resultado espetacular nesse terceiro trimestre de 2024. Vamos falar um pouco sobre os números apresentados pela empresa, o quanto que eles foram bons, vamos falar o porquê que mesmo assim a ação caiu e dar um contexto geral da empresa, como ela desenvolve as suas atividades, o porquê que você necessariamente precisa ter ela na sua carteira. Então já cola com a gente, curta, compartilha, mande para outras pessoas e se inscreva no canal. Vamos lá! A primeira coisa que você precisa saber é, a VEG é uma empresa do setor industrial. Então ela foge um pouco daqueles 5 setores lá que são os principais para você começar a investir, que são financeiro, seguros, elétrica, telecomunicações e saneamento. O que eu recomendo é, comece por esses 5 setores. Se você já tem um montante interessante nesses 5 setores, passe para a VEG ou uma outra empresa. Mas como aqui a gente está falando dela, então passe para a VEG. O que a gente vai fazer agora? A gente vai falar um pouco de como a VEG desenvolve suas atividades e os números apresentados por ela e o quanto ela pode rentabilizar a sua carteira. Então vamos lá. Só antes de eu continuar, eu deixei aqui na descrição diversos e-books que você pode fazer as avaliações da empresa, o como que você pode olhar os indicadores fundamentalistas, PL, P sobre VP, Enterprise Value sobre EBITDA, margem bruta, margem líquida, margem EBITDA, margem EBIT. Todos esses indicadores que você pode analisar e deve para tomar a melhor decisão de investimento. Você não precisa ir em todos os vídeos, procurar diversos vídeos, canais. Às vezes o vídeo ele não passa a informação que necessariamente você precisa. Então eu separei esses e-books para reunir em um só lugar todas as informações que você precisa para fazer a análise do investimento, conseguir uma melhor rentabilidade e dinheiro na sua conta. Então vamos lá. Então vamos falar dos números fresquinhos divulgados pela empresa nesse terceiro trimestre de 2024. Não se assuste com esse amontoado de números, a gente vai falar passo a passo. Nós temos aqui receita líquida, e a receita líquida ela é subdividida em mercado interno e mercado externo. A receita líquida, terceiro trimestre de 2024 versus terceiro trimestre de 2023. Você pode ver que houve um aumento de 22% aproximadamente na receita. É um aumento muito forte. O aumento no mercado interno foi de 1,5%. O Brasil não está lá aquelas coisas na nossa economia, enquanto que no crescimento no mercado externo foi de mais de 40%. Então, bastante atenção nesse segmento aqui. O lucro líquido houve um crescimento de 20,4% no ano. Então, é um crescimento muito forte, tá? A VEG ela conseguiu apresentar uma rentabilidade absurda. E se a gente for levar em consideração o EBITDA, que é a capacidade que a empresa tem de gerar caixa com as suas atividades, que a gente já vai ver logo em seguida, houve um crescimento de quase 28%. Então você tem um crescimento de 22% na receita líquida, principalmente impactada pelo segmento do mercado externo, um aumento de 20,5% no lucro líquido, que é muita coisa, tá? E um crescimento de 28% na sua geração de caixa, na sua eficiência operacional. Então foi um resultado muito forte que a empresa apresentou. E falando das suas atividades, o que nós temos? As principais atividades que a VEG desenvolve são equipamentos eletrônicos, geração, transmissão e distribuição de energia, motores comerciais e appliances, tintas e vernizes. Então presta muita atenção porque esse slide aqui ele tem muita informação. O que você tem são os principais produtos da empresa classificados conforme o destino que eles possuem. O que a gente precisa analisar aqui? Equipamentos industriais ele corresponde por quase 50% do resultado da empresa, enquanto que GTD quase 40%, motores 7,7%, tintas e vernizes 4%. Então você já sabe quais são as principais atividades que a empresa possui, que são equipamentos eletrônicos e geração, transmissão e distribuição de energia. Dessas principais atividades da empresa, você pode ver que a maioria absoluta é mercado externo, e é esse azul aqui mais clarinho. No GTD, você também tem uma predominância de mercado externo, com um crescimento incrível de quase 55%. No mercado interno houve uma queda, e você vê que esse verde mais clarinho é o mercado externo. Se a gente for analisar os outros dois segmentos que são mais secundários para a empresa, você tem quase 50% aqui e uma predominância absurda de tintas e vernizes no mercado interno. Então, nos dois segmentos principais da empresa, o mercado externo é o predominante. No principal segmento da empresa, o mercado externo ele é a maioria. Então você já tem um panorama geral de como a VEG desenvolve suas atividades. Se a gente for analisar o custo,
nós temos no terceiro trimestre de 2024, o principal custo segue sendo materiais, seguido de pessoal. Só que você pode ver que houve uma ligeira queda no custo. O material ele correspondia por cerca de 71,7% do custo da VEG. Ele caiu para 69,8%. A VEG ela tem um histórico de eficiência operacional muito grande. Ela consegue crescer a sua receita, ela consegue também crescer os seus custos, porque quando uma empresa cresce, os seus custos também crescem. Só que o percentual que esses custos possuem na receita líquida, ele se mantém estável numa tendência de queda. Então a VEG ela consegue te entregar uma eficiência operacional muito grande. Olhando um pouco os números da empresa aqui no site do Investidor 10, nós temos que hoje a cotação da empresa está cerca de R$ 55,77. Ela tem um PL extremamente alto, de 38,4. Então a VEG não é uma empresa barata para você adquirir. Ela sempre está cara. E um P sobre VP de 11,8, sendo que o referencial para o P sobre VP é 1. Então você vê o quanto que a VEG está sendo negociada acima do preço que, em tese, ela deveria valer. E um dividend yield de ínfimos 1,34%. Então se você quer dividendo, a VEG não é para você. Ela te entrega um dividend yield ínfimo, apesar do payout dela ser um payout bastante interessante. Só que você vai me dizer, pô, Leandro, por que você quer que eu compre uma empresa cara e que não entregue dividendo? Muito simples, meu amigo. Olha a rentabilidade que ela te entregou nos últimos 12 meses. 75% de rentabilidade em um ano. Eu quero que você me mostre um investimento fora Bitcoin, fora criptomoeda, que entregou essa rentabilidade aqui. Não existe investimento aqui no Brasil que te entregue uma rentabilidade de 75% em um ano. Olha aqui o histórico de rentabilidade da empresa nos últimos 10 anos. Você pode ver que é uma linha reta para cima. Você tem uns períodos que você pode entrar na empresa, aqui deu uma lateralizada, mas você pode ver que a tendência é sempre a empresa crescer. Então é uma empresa muito forte. Se você tivesse investido R$1.000 nos últimos 10 anos, hoje você teria 11.440. Eu sou rica! Eu sou rica! Porque olha aqui, olha essa graça. Porque nos últimos 10 anos, a empresa ela te apresentou uma rentabilidade de mais de 1000%. Porra! Tudo isso? Então o que eu quero que você entenda é, você pode colocar na sua carteira empresas que apresentam crescimento. Você não precisa ficar focado só em dividendo. Dividendo é importante? Com certeza, eu também gosto. Mas você coloca a rentabilidade nela também. Porque empresas de dividendo tendem a apresentar um crescimento muito menor. Então a VEG, ela te entrega uma rentabilidade real, ou seja, acima da inflação, de 560% aproximadamente nos últimos 10 anos. Então você teve uma rentabilidade real muito forte. Cara. Não ignore a VEG só porque ela está cara, tem um PL alto ou tem um P sobre VP alto. Não ignore ela. Tá? O que eu queria falar para vocês do payout, nós vimos que o dividendo da empresa não chega nem a 2%. Mas olha o payout dela, é de 50%. Então ela distribui metade do seu lucro líquido na forma de dividendo. Ela distribui metade do seu lucro em dividendo e mesmo assim consegue apresentar uma rentabilidade nos últimos 12 meses de 75%. Olhe com muito carinho para essa empresa, tá? Porque ela te entrega muito resultado. Se você for comparar a VEG com outros indicadores, você vai ter, ó, VEG. Se você tivesse investido R$1.000 há 10 anos atrás, hoje você teria quase 1.600. Se você tivesse investido no CDI, você teria 2.400. No Small, que é o benchmark das empresas Small Caps, 1.700. No IDIV, que são empresas que pagam dividendo, é quase 3.000. E Bovespa, que é a sexta das ações mais líquidas aqui da Bolsa, você teria 2.400. No IVVB11 você teria 7.410. Você pode ver que o IVVB11 é um ETF que replica o S&P 500, que é a bolsa americana. A VEG ela consegue te entregar uma rentabilidade maior do que a média das empresas, inclusive dos Estados Unidos. Mesmo com esse resultado positivo de receita, de EBITDA, de lucro, as ações da VEG caíram cerca de 5% no mercado. Entendi esse final.
Quer dizer, não entendi foi nada. Porque esse resultado veio ligeiramente abaixo da expectativa. O mercado esperava um crescimento de 27% aproximadamente e veio cerca de 22%. Existe alguma coisa de errado com a empresa? Não, não há nada de errado com a empresa. O mercado é que ajustou de modo excessivo as expectativas, porque um crescimento de 22% de um ano é bastante relevante, tá? Faça o seu dever de casa e analise as coisas e as publicações do mercado, as expectativas do mercado com muito cuidado e critério, beleza? Deixa eu voltar aqui com vocês. Voltei. O que eu quero que vocês entendam é, vocês precisam analisar a empresa, a sua receita, como a empresa desenvolve suas atividades, onde ela desenvolve suas atividades, quais os indicadores que você precisa olhar de cara para saber se um resultado foi bom ou não, e ajustar aquilo que você considera como bom, como expectativa do mercado. Nem sempre isso vai ser coincidente, porque o mercado ele tem uma determinada expectativa com base em determinado ativo, mas essa expectativa atende os interesses dele, que não necessariamente são os seus interesses. Analise com muito cuidado e é por isso que eu falo dos e-books, porque nesses e-books você tem o conhecimento e a possibilidade de consultar as informações na hora que você quiser. Então você consegue ter um embasamento teórico para formar o seu próprio convencimento na hora de investir. Eu espero que esse vídeo aqui traga um pouco de conhecimento, ajude vocês na call de investimentos para se vocês investem ou não nessa empresa. Okay? Espero ter ajudado. Valeu, um grande abraço.